Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira e o NT Sul já está chegando na telinha da sua TV Cachoeira da Novo Tempo para manter você sempre muito bem informado. Nessa edição a gente fala sobre o Dia do Livro, que é amanhã. O Gabriel Hag vai conversar com a gente ao vivo já de uma livraria aqui da cidade sobre o poder do livro e também o hábito da leitura. E você vai ver também, termina hoje, a mostra Compartilhando Saberes do Colégio Marista Roque. As atividades envolvem cerca de 400 crianças, além de pais e familiares. Sexta-feira é dia de quadro com o veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, vocês vão conhecer um trabalho realizado por um doutor e doutorandos da UFSM que vieram à Cachoeira fazer uma cirurgia em um animal do zoológico. Você vai ver como estão os últimos preparativos em Cachoeira do Sul para esse domingo, dia de segundo turno das eleições. E vai conferir ainda os destaques da notícia internacional nos últimos dias, no quadro Semana pelo Mundo. E enquanto acompanha as notícias, você pode enviar para a gente a sua opinião, pode enviar aí uma foto, pode mandar o seu vídeo. O nosso WhatsApp está na tela já para você, 51997697129. E quem está assistindo o jornal ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube também participa. É só comentar na live. Vai interagindo com a gente e fique ligado na telinha porque o NT Sul já está no ar. Minha gente, amanhã, dia 29, é comemorado o Dia Nacional do Livro, uma data para pensar em hábitos de leitura e cultivar também o ensinamento que ganhamos da literatura. E sobre isso tudo, nós vamos conversar ao vivo agora com o repórter Gabriel Hag, que está em uma das livrarias aqui de Cachoeira do Sul. Olha aí, já com o livro na mão. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. Ô, Daniel, já me chamou, já tá por aí? Pois é, tô aqui concentrado, lendo. Muito boa tarde a ti, boa tarde também pro amigo, pra amiga de casa. Daniel, vamos falar sobre o Dia Nacional do Livro, mas antes disso eu tenho uma pergunta para ti. Qual livro tu estás lendo atualmente? Gostas de ler? Opa, com certeza. Ultimamente tenho lido bastante. Ontem, inclusive, a gente falava, eu e o Gabriel aqui, particularmente no meu período de ensino médio, acho que li muito pouco, como talvez muitos dos brasileiros. Estou lendo sim. Minha leitura desse momento é Jorge Amado e Capitães de Areia, um livro clássico lá da década de 30, que inclusive, diga-se de passagem, foi queimado em praça pública no Brasil. Uma leitura indispensável para todos os brasileiros. Exatamente, Daniel. Ler é importante até porque nos traz mais conhecimento. Eu vim aqui, eu e o Edson Michels, nosso repórter cinematográfico, nós estamos na livraria do Viveiro Cultural, que é um lugar muito conhecido aqui de Cachoeira do Sul, é uma livraria da cidade. Nós vamos falar daqui a pouquinho com a Samanta, nós vamos saber tudo, entender melhor sobre a valorização da leitura, mas o amigo e a amiga de casa devem estar se perguntando, tá, Gabriel, mas por que é comemorado amanhã o Dia Nacional do Livro? Para isso, a gente preparou uma reportagem que conta essa história para que você entenda melhor a origem da data. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Livraria do Viveiro Cultural, mas eu deixo vocês agora com essa reportagem. Gerência, libera aí! 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro foi criado em 1810 em comemoração à concepção da primeira biblioteca brasileira, a Real Biblioteca no Rio de Janeiro, então capital do país. Nesse dia, a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil e tornou-se a Biblioteca Nacional. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Os livros ganharam novas formas, temáticas e modos de leitura. E aqui em Cachoeira do Sul, fomos conhecer mais sobre a Biblioteca Pública Municipal João Mintzen, que fica junto da Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. São trabalhos de estímulo ao gosto pelos livros que as equipes desenvolvem todos os dias. Para nós é uma honra podermos comemorar, porque a importância do livro é muito grande em todas as áreas da educação, principalmente desde a infância começar já com leituras, com incentivo para que as crianças gostem e adotem os livros. Então, para nós, vai ser uma comemoração muito boa e muito bem receptiva.
A biblioteca, nossa biblioteca, consta com 2.500 livros, mais ou menos, no acervo, que estão sempre em movimentos, né? Claro que o acervo todo é 25 mil livros, né? Mas nós temos um acervo muito grande de movimento e isso aí nos dá um orgulho muito grande, sinal que realmente é por aí que nós vamos fazer a diferença. E de acordo com a Gisele Vomer, diretora da biblioteca e que também é autora de obras literárias, os livros geram interesse e são motivo de mudanças importantes no conhecimento. O livro hoje em dia, a gente precisa ter um entendimento de que o livro é entretenimento. Nós não vamos formar leitores falando para as pessoas que é importante ler porque tu aumenta o teu vocabulário, é importante ler porque vai fazer bem para a tua memória. Isso tudo vai acontecer sem a pessoa perceber. É como se fosse uma magia. Então, como que a gente forma leitores? Sabendo que o livro é divertido. E para te encontrar o livro que tu gosta de ler, tu precisa ler vários, né? Precisa dar uma chance para o livro. Então, enquanto autora, eu tenho essa visão, né? Que as pessoas voltaram a ler, as pessoas estão com esse hábito. Nos últimos anos, as pesquisas têm mostrado que o brasileiro tem lido mais. E mesmo quem lê livro digital gosta de ter em casa lá a sua estantezinha, com recordação, com as suas relíquias, né? De pegar autógrafo de autores. Então, nós estamos num momento bom para livros. E o acervo da Biblioteca Pública é vasto e composto por obras de todos os países, gêneros e assuntos. Temos pessoas maravilhosas, as pessoas compram um livro, elas leem e elas vêm aqui e trazem novinho. Então, nós temos literatura de todas as partes do mundo, a pessoa escolhe o que ela quer ler. Os autores mais famosos, aqueles que não são tão conhecidos. E a gente se surpreende, né, como quem passa aqui dentro todo dia. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas quem é que usa uma biblioteca ainda? Muita gente. Então, a gente que passa o dia aqui dentro, a gente vê as pessoas chegando, saindo com livros. Às vezes é pesquisa, mas a maior parte da procura é literatura. As pessoas gostam de ler romances. Nós temos cerca de anual mais de 3 mil usuários frequentes. Isso a gente vai fazer essa média novamente no fim do ano. E 2023 é um ano que nós queremos trabalhar para aumentar esse número, né? Nós queremos que as pessoas venham aqui. Esse espaço é público, é da nossa cidade e é de suma importância que as pessoas utilizem. Lembrando que é gratuito o empréstimo de livros. Gratuito o empréstimo de livros, é só chegar aqui com um documento na nossa recepção, a gente faz uma carteirinha, que nós também vamos trabalhar para atualizar esse sistema nosso de carteirinhas, mas a gente está fazendo assim no momento. Inclusive, um projeto que é pedido pessoal do prefeito José Otávio Germano, de levar os livros nos bairros, que nós pretendemos iniciar agora, no mês de novembro, até para celebrar os 76 anos da nossa biblioteca. Então, o prefeito está cuidando disso pessoalmente, que a gente possa chegar nas casas das pessoas, oferecer os livros e depois trazer essas pessoas até aqui à nossa biblioteca também. São 76 anos de história e de atividades aqui na Biblioteca Pública de Cachoeira do Sul. E tem, pessoal, esse canto aqui que acaba se tornando um canto temático aqui na biblioteca e é sucesso com o público. A cada novo momento do ano são renovados esses livros, como, por exemplo, agora, com leituras temáticas de romance para a primavera. E para quem não tem o hábito de leitura, a diretora da biblioteca deixa seu recado e lança um desafio. Desafio. Isso é a atualidade que eu tenho visto nos Instagrams do pessoal que trabalha muito com livro. 1 página por dia. É assim que a gente começa. Não tem tempo? Escolhe um livrinho, deixa na cabeceira da cama, lê 1 página antes de dormir. Se a leitura for envolvente, com certeza essa 1 página ela vai aumentar muito e a pessoa não vai nem perceber. Daqui a um pouco perde até o sono lá e não consegue dormir sem ler mais um capítulo. E uma dica muito importante. Se o livro não está bom, talvez não seja aquele momento da pessoa ler o livro. Então, se a leitura não está legal, tem que desistir e tem que tentar um outro. Tá aí, muito bem, então, a história, um pouco dessa história sobre o Dia do Livro, sobre o Dia Nacional do Livro, né, para que vocês possam acompanhar. E agora eu vou conversar aqui com a Samanta, na livraria do Viver Cultural. Samanta, tu que és a livreira aqui, muito boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Comenta pra gente sobre essa importância da valorização da leitura. É muito importante o hábito da leitura para a criatividade, para o desenvolvimento social, humano. Tu manter esse hábito da leitura e construindo um repertório assim, de vocabulário, de autonomia.
para a construção da sociedade como um todo, né? E Samantha, qual que é o gênero hoje em dia mais procurado aqui na livraria do Viveiro Cultural? Hoje em dia, as pessoas estão buscando mais romance e ficção, assim como os infantis, que têm uma fatia bem importante no mercado. No pós-pandemia, a gente percebe essa mudança assim, de busca por livros mais leves, pelo lazer, pelo resgate do hábito da leitura, né? E qual é a dica que tu dá, por exemplo, para quem está nos assistindo agora aqui na TV Cachoeira e quer começar a ter o hábito da leitura? Nós tivemos na reportagem, inclusive, um desafio para você que não lê ainda. E qual é a dica que tu dá já trabalhando com essa experiência toda na área? É importante a pessoa ter ciência do que ela gosta, né? E procurar gêneros que vão de encontro com a preferência de cada pessoa. Assim como os infantis também, tu plantar a sementinha desde bem pequenos, né? Já é um bom começo, né? Sim, com certeza. Tá aí, agora nós vamos conversar, vamos dar um passeio antes, né, de mais conversa, para que vocês possam conhecer. Muita gente aqui em Cachoeira do Sul conhece esse espaço da Livraria do Viveiro Cultural, um espaço muito bonito, mas é sempre bom mostrar. Vou conversar agora com o Anderson, que é o proprietário aqui. Anderson, muito boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. Eu começo te perguntando, não é só uma livraria, é todo um espaço cultural também que reúne toda essa troca de conhecimento, né? Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer recebê-los aqui. Realmente é um espaço de cultura, de lazer, de entretenimento. Hoje nós temos uma livraria, né, que oferece uma diversidade muito boa. É um espaço onde eu também tenho café, tenho eventos. Nos próximos dias nós vamos ter vários momentos assim, muito especiais aqui no nosso local, né? Inclusive dia 11 de novembro à noite nós vamos ter o lançamento de um livro que ele foi o primeiro concurso nacional de dramaturgia aconteceu lá no Rio de Janeiro, e um dos ganhadores é um ex-comandante aqui do Exército de Cachoeira do Sul, que hoje mora no Rio de Janeiro, e vai lançar esse livro, onde nós vamos reunir aí pessoas de todo o Brasil. Vem pessoal do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul, que vai ser numa sexta-feira, dia 11 de novembro, às 20 horas. Assim como tem tantos outros eventos, né? Um aniversário de 80 anos, festa de formatura no Espaço Camaleão. É um espaço que respira cultura, né? E o livro, eu acredito que é a base de tudo isso. Que a leitura continue cada vez mais e as pessoas incentivando, né, seus filhos, a família. É um espaço muito gostoso de você comprar um livro, trazer o filho, sentar, fazer um lanche ou participar de algum evento. Sempre um prazer receber todos aqui. Sempre valorizando a questão do literário também. Deixa eu fazer mais uma pergunta para a Samantha. Samantha, qual é o gênero hoje em dia de literatura, de livros que vocês mais sentem à procura do público aqui? Além do livro infantil, que é um dos mais importantes da Livraria do Viveiro Cultural, hoje o pessoal está buscando bastante romance e livros de ficção, mais livros leves, assim. Além dos que são sempre sucesso, Harry Potter, né, Pois é, independente do gênero de leitura, nós estávamos até conversando antes de entrar ao vivo, a linguagem ela não muda, né? O sentimento ele não muda. Existem livros que são escritos há muitos anos atrás e são super atuais, né? Sim, o sentimento da alma humana é sempre o sentimento da alma humana, né? Então, é bem isso. O livro ele é atemporal, ele toca sempre todos. Tá aí, Daniel. Um amigo ou amiga de casa também, ler é importante, ler traz conhecimento, é uma troca de conhecimento quando tu abre um livro, né? Tu e o assunto ali que tu estás lendo, sempre é uma troca muito boa. Dia Nacional do Livro, portanto, amanhã. Quem sabe você aí de casa pega um livro, começa a praticar essa leitura, vai te enriquecer com toda certeza, não é mesmo, Daniel? Com toda certeza. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações, né? Falando sobre o Dia do Livro, que é amanhã, dia 29, e o desafio já feito pelo Gabriel, tanto na reportagem dele, quanto agora falando ao vivo com a gente. Aqui em Cachoeira do Sul, a gente tem a biblioteca pública, né? É de graça. Quem sabe você pode estar pensando assim, poxa, mas não está complicada a coisa, não tenho dinheiro para comprar um livro para o meu filho ou para eu mesmo ler. Tem a biblioteca, que é pública, ou seja, você faz o seu cadastro, pode ir lá tomar um livro, né, emprestado, ler de graça. Faça isso. O livro realmente é algo que nos ajuda muito a entender o mundo, né, a melhorar o nosso vocabulário também.
Então é algo que realmente é bastante enriquecedor. E você de casa, tem esse hábito? Costuma ler? Faz tempo que não lê um livro? Conta pra gente como é que está sendo aí a experiência com a literatura. Manda mensagem no nosso WhatsApp, é o 51997697129. 51997697129. Ou pode comentar também aí nas nossas lives, no Facebook, no canal do YouTube, que a gente já traz os recadinhos aqui pra tela, tá bom? E a gente termina no final da tarde de hoje a 7ª edição da Mostra Compartilhando Saberes do Colégio Marista Roque. Cerca de 400 crianças colocaram em prática a imaginação para desenvolver diversos trabalhos dos mais variados temas. Os pais, familiares participaram da abertura do evento, que empolgou a criançada na tarde de ontem. A animação dos alunos no pátio do Colégio Roque mostra o tamanho da expectativa pelo início da 7ª edição da Mostra Compartilhando Saberes, desenvolvida em toda a rede marista. A iniciativa consiste na apresentação de trabalhos e projetos das turmas da educação infantil e dos anos iniciais. Pais e familiares foram os convidados especiais nesse primeiro dia de integração entre os pequenos estudantes. E a TV Cachoeira foi convidada a participar dessa proposta que potencializa a autonomia de cada aluno. E olha só o que eles desenvolveram. Esse daqui é o faraó, é o Egito. As pirâmides são de papel paraná, a base é isopor. Esses aqui são de... A esfinge e as pirâmides são de biscuit e o faraó também. E terra. E terra. E não basta acompanhar a exposição, precisa participar e entender a proposta que esses pequenos realizaram. Eu, por exemplo, fui descobrir o que o pinguim tinha comido e identificar isso por escrito. Olha aí a criançada me explicando o trabalho deles. Tu sabe como é que é o ninho dos pinguins? Como? Me explica. É de pedrinhas. De pedrinhas? Sim. Tem como me mostrar? Vamos lá. E por que eles fazem o ninho de pedras? Porque eles vão lá e pegam pedrinhas pra fazer. Que bacana. E aí ali eles colocam os ovos. Sim. Isso aqui é os ovos? É, a gente fez. As maquetes tomaram conta da exposição e vamos combinar que esses trabalhos eram os mais divertidos na época da escola. O objetivo deles era reproduzir os relevos do Brasil. A gente usou argila, papel, tinta, muita papelão, cola, muita massinha de modelar, brinquedos que a gente tirou de casa também, por exemplo, para fazer essas árvores. Essa é vegetação, essa daqui é relevo. No relevo a gente tem as depressões, as planícies. E a Mostra Compartilhando Saberes também é um espaço para reflexões. Olha a representação desses dois mundos. O primeiro é o atual, com grande escala de poluição, e o segundo é aquele que desejamos, sem poluição e todo sustentável. Tem muita poluição, né, no meio ambiente. A gente queria ter um mundo melhor, mais habitável, né? Então a gente resolveu fazer essa experiência com a alface para ver como que ela reagia. Todos foram plantados ao mesmo tempo, só que alguns colocaram mais água, outros menos, e daí ficou assim, uns melhores, outros piores. A nossa mostra Compartilhando Saberes, ela foi criada com o objetivo de abrir um espaço 2 dias na semana para que a comunidade, e inclusive os pais dos nossos estudantes e familiares e demais colegas pudessem ter uma pequena noção do que é aprendido cotidianamente aqui. Então nós temos trabalhos que vão do primeiro ano à classe bebê, tá? Com temas diversificados, porque são temas que partem do interesse deles. É importante ressaltar que nós trabalhamos desde a educação infantil com projetos. Então a pesquisa ela permeia todo o nosso universo, da educação infantil ao ensino médio. E esse evento ele tem como objetivo principal compartilhar alguns aprendizados. São eles que estão contando o que eles aprenderam, como é que eles fizeram.
Alunos do curso técnico em contabilidade do Colégio Estadual Diva Costa Fachin, de Cachoeira do Sul, realizaram uma mostra técnica com a exposição de trabalhos e a simulação de empresas fictícias que são constituídas pelos estudantes com o objetivo de contribuir na formação destes futuros contadores. Mais de 20 alunos participaram da atividade, que integra as disciplinas de formação do curso técnico da escola. A atividade integra o currículo, mas ficou suspensa por 2 anos em função da pandemia e as restrições sanitárias. Este ano, as turmas, motivadas com a volta do presencial, abusaram da criatividade. A mostra leva o nome de um dos professores do curso, Ayrton Garcia. Gente, a clínica do Dr. Edson Salomão, aqui de Cachoeira do Sul, já é bem conhecida, reconhecida inclusive, pelos cachoeirenses pelo trabalho de cuidado e salvamento de animais. Recentemente, uma dessas ações foi feita em parceria com doutorandos que estiveram aqui na cidade para salvar a vida de um veado. Esta semana, nós recebemos uma equipe de doutorandos e o seu orientador que vieram em Cachoeira fazer um trabalho para tentar salvar a vida de um veado que foi atropelado. Então, eu vou apresentar para vocês a equipe. Sou o professor Luiz Felipe, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Nós viemos aqui a convite do médico veterinário Diego, do Zoológico de Cachoeira do Sul, a realizar um procedimento com um veado. Ele teve uma fratura, um animal politraumatizado, com fraturas em rádio una, e fraturas em diástase de tíbia. Então foi feita a técnica mais preconizada para a ocasião, que foi feito o fixador externo tipo 2. Então agora esse paciente vai ficar em observação no zoológico, vendo como é que vai ser o pós-operatório dele, a cicatrização óssea, para depois então ser feito a remoção dos implantes e ser liberado de novo a vida livre dele. Quem são os integrantes da tua equipe? Os integrantes da nossa equipe, a gente faz parte do setor de oftalmologia, ortopedia e atendimento de animais silvestres e pets não convencionais da Universidade Federal de Santa Maria. E esse nosso setor é composto então, de alunos de graduação, residentes e pós-graduandos, pós-graduandos a nível de mestrado e doutorado. Então nós temos o mestrando Guilherme Reck, a doutoranda Fernanda Farencena, a mestranda Carolina Calduro Duarte e a mestranda Anita Pigato. Então esses alunos aí juntamente com nós desenvolvemos esse serviço nessas 3 especialidades. Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Reck Cassânigo, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, onde eu sou orientado do professor Luiz Felipe Dutra Correia, na área de oftalmologia. Atualmente a gente trabalha na área da oftalmologia de animais selvagens e também a área da ortopedia de animais selvagens e cães e gatos. Hoje a gente veio no Zoológico de Cachoeira do Sul realizar uma osteossíntese em radiuna e tíbia de um veado virá, o qual a gente conseguiu fazer essa cirurgia com sucesso, e agora a gente acredita que esperar a colaboração também do animal vai dar uma boa projeção de consolidação dessas fraturas. Também veio a nossa colega Fernanda. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Farencena, também sou orientada pelo programa de pós-graduação do professor Luiz Felipe, e hoje a gente veio aqui dar uma mão para o pessoal do zoológico. Sou orientada do doutorado dele também na área de oftalmologia veterinária, e viemos hoje para tentar agregar uma melhor qualidade de vida para esse animal. Foi muito gratificante para a equipe do zoológico e da minha clínica receber esses profissionais que estão trabalhando com o que tem de mais moderno nessa área de traumato, fazendo a fixação externa sem precisar fazer corte, são colocados parafusos, como vocês podem ver, é passado pinos, depois eles são dobrados e é colocado resina. Então tem várias imagens muito bonitas. Então o animal estava muito debilitado, então não precisou fazer corte nenhum e ele está com a perna imobilizada, já que eram múltiplas fraturas. E nós fizemos a cirurgia aqui na minha clínica. E eu sempre falo que a importância de ter um zoológico.
graças ao nosso zoológico, esses profissionais que estão se aperfeiçoando, estão fazendo doutorado, né, eles puderam trabalhar diretamente com a nossa realidade do interior e com um animal que não é fácil de encontrar um animal tão machucado assim, né, dessa espécie. E só para relatar um pouquinho da história, né, veio uma ligação para a clínica, comunicando que tinha um veadinho atropelado ali perto do lixão, ali quem vai para a Ferreira. A clínica acionou a Patran estava sem carro, acionou o zoológico. Quando eu fui no zoológico, já estava saindo uma equipe do zoológico para buscar o animalzinho. Ele estava muito mal, estava em coma e ficou vários dias para ver se ele ia se salvar ou não, até vir essa equipe que se dispôs a se deslocar lá de Santa Maria para realizar essa cirurgia. Agora, nós vamos torcer para que esse animal se recupere para ser devolvido à natureza. Até a próxima. Boa história de cuidado, né, de carinho com os animais. Sempre às sextas-feiras aqui no Telejornal NT Sul, o Dr. Salomão trazendo informações, né, contando histórias, seja sobre animais silvestres e também com dicas para os pets, os animais domésticos. Você confere sempre às sextas-feiras e pode inclusive fazer a sua pergunta, contar também alguma história se você assim desejar. Estou falando isso porque a gente está chegando no nosso primeiro bloco de interatividade e espaço que nós abrimos para você de casa se pronunciar, para contar a sua história, contar a sua notícia. O WhatsApp é o 51997697129. Esse que está aparecendo aí na telinha. Já já a gente vai aqui para a TV para ver as mensagens que você já mandou para a gente. Dá para participar também no Facebook, no canal do YouTube. Vou começar aqui pelo facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente a Isabel. A Isabel está falando sobre literatura, assunto que abriu aqui o telejornal. Amanhã é dia do livro, dia 29, e ela diz aqui: o Viveiro Cultural tem que divulgar suas atividades, pois tem muitas pessoas que não conhecem. E aí a Isabel diz aqui: como vizinha, sempre levo visitas para conhecer. Olha aí, ó, o Viveiro Cultural já tem uma divulgadora, né? Obrigado, Isabel, pela participação. Grande abraço, obrigado por contar aqui essa história e fazer esse relato. A Adriana Fraga está com a gente, a Cleone Pereira, Sandra, o Everson e o Edson, a Momoca. Muito obrigado a todos vocês pelos recadinhos. No nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, o João Antônio Conte está também falando sobre literatura e ele diz que a melhor coisa, né, para a literatura é ter o livro físico, ele prefere ter o livro em mãos. E ele diz que gosta de ler de tudo um pouco, mas a preferência dele, o principal, são os livros cristãos. Tá certo. Obrigado, João, pela participação. Super abraço para você. Vamos para a tela, mensagens aqui no nosso WhatsApp, a Tânia Schuch, de Cachoeira do Sul. Dia do Servidor Público, é um dia merecido para descanso. Um grande abraço aos servidores, em especial à equipe do transporte da Secretaria da Saúde, Farmácia do Estado e da Sala 29 do Hospital da Liga. Muito obrigado, Tânia, por fazer esse relato, né? Marcar essa data especial, Dia do Servidor Público. A gente deseja todo o sucesso do mundo, que sejam felizes em suas carreiras, que façam sempre as suas atividades, desenvolvam o seu trabalho com o carinho que a população merece, né? Quem participa com a gente aqui também é o Sérgio. Tá mandando um áudio e a gente vai ouvir. Eu queria saber quando que o prefeito vai mandar ligar a luz da Prainha Nova. Sérgio, obrigado pela participação. A Praia Nova, para quem não sabe, é a praia do Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul, né? Balneário de água doce. E nesse momento não tem iluminação pública no local e a prefeitura justifica que é justamente para evitar aglomerações, né? Se tem ali a iluminação, as pessoas vão aglomerando até tarde da noite, é difícil fazer um controle nesse local, então não tem a iluminação. Então a ligação da energia ou da iluminação pública nesse ambiente da Praia Nova em Cachoeira do Sul, somente na temporada, né, de veraneio, vamos dizer assim, então não tem uma data ainda para a ligação da luz na Praia Nova de Cachoeira do Sul.
Bom, eu ontem recebi também uma reclamação sobre iluminação, aqui tem essa questão da iluminação na Praia Nova, de moradores da Zona Norte, aqui de Cachoeira do Sul, rua Alarico Ribeiro, rua importante, né? Avenida importante que faz a ligação com o quilômetro 0, com a Avenida dos Imigrantes, falando sobre aquela região da Colônia dos Pescadores, aqui de Cachoeira do Sul, que tem um tempão que a rua está às escuras. Então fica aqui o nosso apelo também para as autoridades, setor de iluminação pública da Secretaria de Obras, para dar uma atenção para Alarico Ribeiro, então região ali da Colônia de Pescadores, que está às escuras, segundo o relato que eu recebi, já há bastante tempo. Você que está em casa pode continuar participando com a gente, mandando seu recadinho. Daqui a pouquinho tem mais participações, as manifestações dos telespectadores aqui no NT Sul. Bom, agora é hora de fazer uma pausa bem rápida para os comerciais e na volta você confere a previsão do tempo para o fim de semana em Cachoeira do Sul. E ainda, Cartório de Cachoeira do Sul está nos últimos preparativos para esse domingo, dia de segundo turno das eleições. E você vai ver ainda os destaques da notícia internacional nos últimos dias no quadro Semana pelo Mundo. O intervalo é rápido, não saia daí. Meio-dia e 36 e o telejornal NT Sul já está de volta ao vivo com essa bela imagem do centro de Cachoeira do Sul. Sexta-feira, minha gente, ensolarada, nenhuma nuvem no céu, não é? E o tempo está firme hoje, mas a pergunta que fica é, e no fim de semana? E no domingo, que todo mundo vai sair de casa para votar? É isso que você vai conferir agora na previsão do tempo. Sexta-feira em Cachoeira do Sul tem sol e poucas nuvens desde cedo e o tempo deve se manter firme, mínima 14 graus, máxima 30. Sábado vai seguir com sol entre nuvens, volta a ficar mais quente e tem chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 16 graus, máxima 33. Domingo, dia das eleições, o sol deve aparecer, mas entre nuvens, e tem previsão de pancadas de chuva, embora sem grandes acumulados, conforme previsão da Climatempo. Temperatura mínima 17 graus, máxima 27. Confira a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O Rio Grande do Sul tem um dia de sol e calor, com amplos períodos de céu claro na maior parte do estado. Nuvens esparsas até aparecem, especialmente mais ao norte gaúcho, pela atuação de áreas de instabilidade sobre Santa Catarina e o Paraná. O sol e o ar seco proporcionam um aquecimento rápido, fazendo com que a tarde seja de calor. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, região metropolitana, 29 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 31. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Na região central, em Santa Maria, 30. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 28 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 29 graus. Gente, o Ministério da Saúde recebeu ontem a primeira remessa com 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 destinada a crianças de 6 meses a menores de 3 anos. São vacinas da Pfizer, autorizadas pela Anvisa, para aplicação nesse público. O lote deve passar por análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde para avaliação e controle de qualidade ao longo dos próximos dias. As orientações de aplicação e distribuição das vacinas por estado devem ser publicadas a partir da próxima segunda-feira. A vacinação para crianças dessa faixa etária vai começar por aquelas que têm alguma doença crônica ou pré-existente, as chamadas comorbidades. Gente, vai fazer um ano que a Ponte do Fandango, ponte aqui que fica em Cachoeira do Sul, sobre o rio Jacuí, foi interrompida por causa de rachaduras na estrutura. Depois de todo esse tempo, e voltando aqui, fazendo um parêntese, um ano, muitas incertezas e nenhuma previsão de solução definitiva. Na segunda-feira, na próxima segunda-feira, o NT Sul exibe uma reportagem especial sobre este assunto. Nas imagens, o usuário relata que a estrutura cedeu.
Toda a avaliação da estrutura foi realizada ainda no final de semana, onde ocorreu a rachadura que interrompeu. Hoje sim está prevista a liberação. Quando é que a balsa começa a operar? A situação sim está bem instável. Ainda não entrou em funcionamento. A situação evolui, infelizmente, para pior. A gente acompanhou a travessia daquelas máquinas. Liberada a passagem na Ponte do Fandango. Assunto: Ponte do Fandango. A gente vai fazer um reforço estrutural, nós vamos ter uma nova estrutura, uma nova ponte, então... Oswaldo do Jacuí finalmente cumpre com a sua missão. O DENIT liberou na tarde de ontem a passagem. No final do primeiro semestre, já no início do segundo, iniciar a obra. A cidade está pedindo socorro. As coisas em Brasília não se resolvem, chega lá e pede e sai. E em função disso, esse transtorno todo lá, ó. Segunda-feira, portanto, ao meio-dia, aqui no Telejornal NT Sul, reportagem especial, relembrando, né, este grande festival de promessas que nós acompanhamos ao longo de pelo menos um ano sobre recuperação da ponte, uma nova ponte sobre a ponte antiga. Resumo da ópera, está lá a ponte com muitas limitações, passando apenas carros pequenos, né, com um peso bastante limitado, né, e esse transtorno que ainda persiste aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Segunda-feira, portanto, reportagem especial na tela da TV Cachoeira. E para você que está em casa, para você que tem contato com Cachoeira do Sul, que vive aqui, que precisa fazer algum deslocamento ou precisa fazer transporte de algum produto, como é que a Ponte do Fandango tem afetado a sua rotina, não é? Ou o seu negócio? Mande mensagem para a gente, nós vamos trazer especialmente esses relatos também dos nossos moradores da comunidade de Cachoeira do Sul na segunda-feira. Mas você já pode ir mandando para a gente no nosso WhatsApp, o 51997697129, ou então nas nossas demais redes sociais, o Facebook e também o YouTube. Pois bem, é hora de interação e nós mais uma vez queremos ouvir você que está em casa e que sempre faz parte aqui do nosso jornalismo, não é? Nossos canais de interatividade estão sempre abertos para você, para comentar, para você contar uma informação, contar uma notícia ou então para sugerir uma reportagem, sugerir uma entrevista. É assim, fazendo uma troca diária com você que o Telejornal NT Sul vai ao ar. Vamos para a tela? Vamos ver recados que chegam para a gente aqui no WhatsApp. Recado da Esther, lindo quadro sobre o veado atropelado. Parabéns a todos que participaram para salvar o animal. Obrigado, Esther, pela participação. Pois é, a gente contou essa história, aliás, quem contou foi o Dr. Salomão, né, veterinário Edson Salomão, no quadro Vida Animal. Se você que está em casa perdeu, não conseguiu entender direitinho aqui o que a Esther relatou, daqui a pouquinho esse conteúdo vai estar disponível lá no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, assim como no nosso canal do YouTube. Obrigado, Esther, pela participação, pelo recadinho, viu? A Catiúcia está participando, adoro ler, já me diverti muito lendo, já ri, chorei, me emocionei. Hoje participo de um estudo literário de uma obra via WhatsApp, com o grupo Leon Denis. Um abraço para vocês e para a galera do grupo, diz aqui a Catiúcia. Obrigado, Catiúcia, por fazer esse relato, né? Contar um pouquinho da sua experiência com a literatura. Bom, daqui a pouquinho tem mais relatos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas e mais uma vez reforço o convite para você que está em casa, nessa parte aqui do nosso jornalismo, mande seu recadinho se você assim desejar. Gente, ontem o Instituto de Previdência do Estado, o IP, fez um pagamento extraordinário de 187 milhões de reais a prestadores de serviços. Com esse pagamento, o passivo, a dívida do IP Saúde junto aos seus prestadores, fica na casa dos 200 milhões de reais. Mais detalhes agora com o repórter Gabriel Hack. Exatamente, Daniel, muito boa tarde mais uma vez. O IP Saúde realizou ontem um pagamento extraordinário de 187 milhões de reais destinados a cobrir honorários com médicos, hospitais, laboratórios e prestadores de serviço. Pela primeira vez neste ano, todos os pagamentos de contas médicas ficam com atraso máximo de 30 dias. O valor se soma a outras obrigações adicionais que foram realizadas ao longo dos últimos meses. 100 milhões em outubro, 100 milhões em setembro, 100 milhões também em julho e 150 milhões em maio.
Também estão previstos 50 milhões a serem repassados no início de novembro. O total de pagamentos extraordinários até o mês de novembro chegará a 687 milhões. Dessa forma, o passivo do IP Saúde junto aos prestadores fica na casa de 200 milhões. Esse repasse de recursos está nas medidas que o IP Saúde vem adotando para reduzir as dívidas com prestadores de serviço. De momento era isso, volto contigo para o estúdio. Obrigado, Gabriel, pela informação. Gente, olha só essa história. Um iraniano, conhecido como o homem mais sujo do mundo, morreu nessa semana aos 94 anos. Ele não tomava banho havia décadas. Esse é um dos destaques que você confere agora no quadro Semana pelo Mundo. Um iraniano, apelidado de o homem mais sujo do mundo por não tomar banho há décadas, morreu aos 94 anos. Amurhaj, que não se lavava há mais de meio século e era solteiro, morreu no domingo passado na vila em que morava, no sul do Irã. Conforme a agência de notícias estatal iraniana, o homem havia evitado tomar banho por medo de adoecer. Em 2013, foi lançado um filme sobre essa história, A Estranha Vida de Amurhaj, produzido sobre o homem mais sujo do mundo. Mais de 30 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra no sul das Filipinas desde ontem, devido às fortes chuvas causadas pela aproximação de uma tempestade tropical. A tempestade desencadeou inundações repentinas que varreram árvores, rochas e lama durante a noite em comunidades, principalmente rurais. A tempestade deve prosseguir no fim de semana. O novo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak foi nomeado na terça-feira pelo rei Charles III. O conservador é o terceiro no cargo este ano, após a renúncia de Boris Johnson e de Liz Truss, que ficou pouco mais de um mês no poder. Sunak falou aos jornalistas e prometeu corrigir os erros dos antecessores, admitindo que vai ter que tomar decisões difíceis. Sunak é ex-banqueiro bilionário de 42 anos, neto de imigrantes indianos. O Reino Unido enfrenta uma crise econômica e social agravada pelos planos ultraliberais de Liz Truss. Após meses de uma série de idas e vindas, Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, assumiu o controle da rede social Twitter na quinta-feira. De acordo com a imprensa especializada americana, o homem mais rico do planeta demitiu o diretor executivo da companhia e outros 2 altos executivos. Musk assume o controle da companhia depois de concluir a compra da empresa por 44 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 233 bilhões de reais. A crise no setor de energia, desencadeada pela guerra na Ucrânia, afeta diariamente a iluminação de Natal na França. A famosa decoração da Avenida Champs-Élysées vai ser menor e desligada mais cedo. Em todo o país, fabricantes de itens de decoração se reinventam para manter a festa cristã. Uma inovação que promete atrair as crianças é uma baleia coletora de garrafas plásticas. A máquina permite recuperar o material de forma granulada, que mais tarde, com a ajuda de impressoras 3D, se transforma em decoração. Outra aposta é um temporizador, que liga e desliga a energia, sem a necessidade de um operador. Tempos de poucas luzes. E domingo, minha gente, é dia de voltar às urnas para votar em governador e presidente da República. É o segundo turno. Equipes dos tribunais e cartórios eleitorais estão nos últimos preparativos para a votação. O governo do Rio Grande do Sul já anunciou reforço nas forças de segurança que devem dar suporte aos trabalhos de mesários, servidores e voluntários que vão atuar nessa última etapa das eleições gerais de 2022. O governo do estado vai dobrar a quantidade de profissionais de segurança, colocando em ação mais de 17 mil profissionais. Thelma Tomás traz os detalhes para a gente sobre como estão os trabalhos do cartório eleitoral de Cachoeira do Sul. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Daniel, e para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. A gente vai dar, então, uma finaleira desse serviço aí para a votação de domingo, quando retornaremos às urnas para a votação do segundo turno. Eu estou no cartório eleitoral de Cachoeira do Sul, do meu lado está o chefe do cartório, o Leandro, e a gente vai passar aí as recomendações mais importantes, né, Leandro? Agora tende a ser um pouco mais rápido, menos cargos para serem escolhidos, são 2 votos. O cartório apostando aí no fim das filas, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, nós esperamos que no segundo turno nós tenhamos um dia tranquilo de votação.
que os eleitores possam comparecer à sua sessão com tranquilidade e esperamos que não tenhamos as mesmas filas do primeiro turno. Afinal, nesse segundo turno, para a disputa sobraram governador e presidente, né? O voto do eleitor tende a ser mais rápido, o eleitor ele vai ter que digitar um número menor de números na urna eletrônica, é possível memorizar também esses números, né, sem dificuldade. Então, a gente vem se preparando, mas a gente alerta que o eleitor ele precisa levar para votar o documento com foto, tá? Para ele não chegar lá e o mesário, infelizmente, não ter como habilitar ele na urna. Tem que ter um documento com foto, que pode ser a sua CNH, pode ser a carteira de identidade, passaporte, pode ser na versão física ou na versão digital, pode ser o e-título desde que tenha foto. Fica aqui também, falando já de celular, a observação de que para o segundo turno prevalece a mesma regra do primeiro. O eleitor não pode passar na cabina de votação com o seu celular. Isso visa garantir o sigilo do voto do eleitor. Também é importante que o eleitor faça a sua consulta prévia ao dia da eleição para saber qual é o local que ele vota, qual é o número da sua sessão, para que ele possa se deslocar diretamente para a sua sessão sem dificuldade. E aí tem um detalhe, caso os atrasados, isso é típico do brasileiro de deixar para a última hora, tem um recurso aí que é o 148, né, Leandro? Que a pessoa pode ligar e ter uma informação aí sobre o seu local de votação. Cachoeira não tem nenhuma alteração com relação às sessões que foram determinadas em primeiro turno, né? Isso, exato. Cachoeira do Sul mantém as mesmas sessões, os mesmos locais de votação para o segundo turno. Então, o eleitor pode comparecer ao seu local, no qual ele votou no primeiro turno. Quem ainda não sabe o seu local de votação e a sua sessão, ou liga para o cartório eleitoral, a gente tem atendimento aqui do meio-dia até às 19h, vamos trabalhar no sábado e no domingo também, ou pode entrar em contato com o 148, que é o telefone de atendimento do TRE para essas informações. Outro dado que vale a pena passar aqui é a questão do deslocamento, né? O pessoal se organizar para ir num horário que seja mais conveniente, para tentar evitar esse tumulto que a gente viu no primeiro turno. Também colaborar com o pessoal do cartório aí, eleitoral dos voluntários, né, mesários, que estarão trabalhando no dia da eleição. As sessões eleitorais elas funcionam tradicionalmente das 8 até as 17, né? A gente sabe que em alguns períodos do dia tem menos fluxo. Normalmente, a partir do meio-dia até as 2, 3 horas da tarde, tem menos fluxo de pessoas nas sessões. O período da manhã, tradicionalmente, é utilizado pelo pessoal mais idoso, né, que gosta de votar cedinho. Então, se o pessoal conseguir se deslocar dentro dessas faixas de horário que tem menos pessoas, as filas, com certeza, não vão dificultar o voto. Questão de segurança, né? A gente já falou aqui sobre um reforço da segurança, uma estratégia do governo do estado de garantir a integridade dos mesários, garantir uma eleição tranquila. Cachoeira do Sul também tem as suas ferramentas aí para garantir isso, né, Leandro? Está afinada essa questão da segurança, junto com as forças de segurança aqui de Cachoeira? Sim, sim. Essa questão da segurança foi muito bem trabalhada pelo cartório eleitoral, pelo doutor Daniel, que é o nosso juiz eleitoral, pela doutora Débora, que é a nossa promotora eleitoral, e também com o coronel Soligo, da Brigada Militar. A gente sabe que a Brigada Militar vai fazer o uso de todo o seu efetivo no dia da eleição. No primeiro turno foi um trabalho primoroso, nós não tivemos ocorrências de crimes eleitorais. Esperamos que no segundo turno também nós não tenhamos, né, e que a eleição possa ser realizada de forma tranquila e ordeira. Lembrando, então, quem não tem uma memória boa pode levar sua colinha. Celular não vale na hora da votação, então não adianta querer salvar. Lembrando, não pode salvar os números ali na notinha do celular, porque ele vai ficar fora da cabina. Tem colinha, inclusive, aqui no cartório que pode pegar para levar. Como é que funciona isso? Não dispomos mais, infelizmente, de colinha. Já foi todo o material. Mas o eleitor pode anotar no papelzinho lá o número do seu candidato e levar para a cabina para a hora da votação. O celular vai ter que deixar com o presidente de mesa. A gente ressalta também que o pessoal que está fora do seu domicílio eleitoral, ele pode fazer a justificativa em qualquer sessão de Cachoeira do Sul, Cerro Branco e Novo Cabrais. Elas todas estão habilitadas para receber a justificativa. Ele pode também fazer a justificativa via e-título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral. Tá, certo. Agradeço, Leandro, pelas informações mais uma vez. Lembrando que o e-título que o Leandro mencionou aqui, só até 11h59 de sábado, né? Tem esse prazo aí, né? Para poder fazer o download no seu smartphone, mas ele é uma ferramenta extremamente importante e facilitadora para o dia. A gente recomenda o uso.
Tá certo, então. Lembrando que o Leandro já mencionou isso, o e-título só vale se ele já estiver com a foto. Se ele não tiver a foto, é porque ele ainda não está com todos os dados do eleitor habilitados, que é a questão da biometria, que nem todos ainda passaram. Em função da pandemia, a gente sabe que esse trabalho acabou ficando para mais adiante. Nunes, então, o serviço está dado. Vamos torcer que a gente tenha o segundo turno aqui em Cachoeira tão tranquilo quanto foi o primeiro e que todos não esqueçam do seu compromisso, né, com a cidadania, com a democracia. Domingo de votação, pega a sua colinha, seu documento, o seu e-título que tem a foto, vá até a sua sessão eleitoral, exerça o seu direito de escolha e que o domingo seja tranquilo, que é o que a gente mais espera, né, Daniel? Isso aí, vamos nos comportar direitinho, né, diante desse compromisso com a democracia, com a nossa cidadania. Nesse próximo domingo, dia, no caso dos estados que tem eleição estadual, né, para escolher o governador e também presidente da República. Tomara que seja tudo tranquilo, como foi no primeiro turno, ao menos aqui em Cachoeira do Sul. Bom, é hora da gente ver mais recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, participando com a gente aqui no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, diretamente na live. O Jean Ribner, comentando sobre a questão da Ponte do Fandango. Reiterando, para quem chegou agora, ligou a televisão, segunda-feira, aqui no Telejornal NT Sul, tem reportagem especial falando sobre a Ponte do Fandango e nós vamos retomar todas as promessas, todas as informações que ao longo de um ano, né, desses problemas todos da Ponte do Fandango, na BR-153, promessas que foram feitas, mas que até agora segue exatamente como está, né? A ponte com as suas limitações e de objetivo, né? Nada de novas informações. A gente vai trazer tudo isso, vai contar em detalhe para você de casa na segunda-feira aqui no Telejornal NT Sul. Jurema Barcelos também está com a gente, já desejando aqui um bom fim de semana, né? Chega sexta-feira, fica todo mundo mais feliz e a Jurema também está bem feliz aqui, desejando um bom fim de semana para a gente. Obrigado, Jurema, pela participação, para você também. Vamos para a telinha? Tem mensagens aqui no nosso WhatsApp, reitero também o número para você. Você pode participar ao vivo com a gente aqui durante o telejornal ou pode utilizar esse mesmo número, o 51997697129, para interagir ao longo de todo o dia, para contar uma notícia, para fazer um questionamento, sugerir uma reportagem. Fique à vontade para falar com a gente no WhatsApp, tá bom? Quem está com a gente aqui é o Ednei Santos. O Ednei é de Cachoeira do Sul. Agora está chegando o calor, vem temporada da Ponte de Pedra e não tem iluminação, uma escuridão. Precisa ter iluminação, diz aqui o Ednei. Obrigado, Ednei, pela participação. Local histórico de Cachoeira do Sul, não é? Vai precisar aí de um cuidado a mais. É isso aí, obrigado pelo recado. Quem também está participando com a gente aqui é a Helena Trindade, do Cassino, Rio Grande do Sul. Olha que dia lindo aqui em Cassino e o povo já está na praia. Abraços a todos. Vem verão, diz aqui a Helena. Obrigado, Helena, pela participação. É isso aí, né? Bela praia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Quem mais? Cássia Dias de Bortoli. A Valentina adora ler. Na foto, ela indo pra escola. Tá aí a Valentina, né? Cheia de pose. Obrigado, Cássia, por enviar a foto pra gente, por fazer o relato. E é isso, né? A gente abriu hoje o telejornal falando sobre literatura, sobre o papel da leitura na vida da gente. O motivo dessa reportagem, inclusive, foi o Dia do Livro, que é amanhã. E é isso, né? Os pais têm realmente este papel importante de incentivar os filhos, né? Iniciar aí na leitura, no gosto pelos livros. E como disse a Gisele lá na reportagem, ninguém começa lendo um livro super complexo, né? É importante que a gente tenha essa consciência, mesmo os pequenos precisam começar com livros que são evidentemente simples, fáceis, né? E que aí, por aí comece o gosto realmente pela literatura. É isso, você de casa pode continuar interagindo, mandando o seu recado, participando sempre com a gente aqui do Telejornal. Bom, o NT Sul desta sexta-feira está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia ao longo desta semana e acesse as nossas redes sociais para continuar de olho nas notícias. facebook.com/TV Cachoeira. Na segunda-feira, a gente está de volta. O nosso encontro é ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, um excelente final de semana. Até segunda, fique com a Novo Tempo. Tchau!